Oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com muita alegria, com muita satisfação que recebo a todos aqui para o presente estudo. Estamos fazendo a leitura do livro Pão Nosso, cujo autor espiritual é Emmanuel e através da psicografia do nosso saudoso e amado Chico Xavier. Estamos fazendo então a leitura do capítulo 2, que fala com o seguinte título: Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam em mim. Jesus. João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum, relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Pois bem, meus irmãos e irmãs, aqui já fica bem claro que o mundo espiritual é de fato o mundo verdadeiro, o mundo onde se sobressai o que de fato importa. O que isso quer dizer? A gente conhece a árvore pelos frutos, Então, muitas vezes, uma família rica, importante, com um nome conhecido nacionalmente ou até internacionalmente, isso do ponto de vista espiritual não quer dizer absolutamente nada. A não ser que a pessoa, e daí independentemente se é uma família conhecida ou não, o que vai valer de fato é se ela fez ou não boas obras. E daqui a pouco ela pode justamente ter se valido de uma boa condição política ou financeira, não importa, para fazer o bem aos demais. A própria questão do poder político, do poder intelectual, os títulos acadêmicos, enfim, tudo isso que se valoriza tanto e tão fortemente no mundo espiritual, novamente ressaltando, isso não tem valia nenhuma. O que de fato importa são as obras. Porque se muitas vezes a pessoa recebe um recurso e utiliza isso para, daqui a pouco, muitas vezes até prejudicar os irmãos, como nos casos de corrupção, então a pessoa com uma boa intelectualidade, com poder político, e utilizando para fazer desvios, como infelizmente se vê tantas vezes aí no nosso país. Então, nada mais sério e oportuno do que pensar sobre quais obras que de fato cada um traz para si e para a sua coletividade. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. Então, porque tudo que recebemos, simbolicamente são os talentos. E como já nos diz a parábola, a gente tem que utilizar esses talentos, a gente não pode escondê-los. Nos livros, que próprio o autor espiritual André Luiz nos traz, através também do Chico Xavier, fica justamente muito claro, muito patente casos de pessoas que foram avarentas, de pessoas que não compartilhavam o seu conhecimento intelectivo, pessoas que se dedicavam aos sentidos, a questão viver exclusivamente para o prazer, enfim, e as consequências nefastas disso. Então, a gente começa a perceber que tudo, seja a palavra, que é um recurso, a pessoa tem intelectualidade, o dinheiro, a beleza física, o poder político, tudo isso são recursos, e a gente deve, tendo sabedoria, verificar se estamos utilizando de forma adequada esses recursos, porque justamente, da mesma forma como diz a parábola, quando tu esconde
o teu talento, né? Tu não faz uso dele. Ou pior ainda, né? Se a gente emprega para propagar coisas ruins, né? Ou utilizando egoisticamente, esse talento acaba nos sendo retirado, né? E aí, sempre naquela díade, né? Naquela relação que temos com o amor ou com a dor, a gente, né, muitas vezes esgotando as possibilidades de aprender pelo amor, a gente acaba caindo numa relação, né, que automaticamente vai nos levar pelo caminho do sofrimento, né? Então, por questão até de sabedoria, a gente deveria avaliar de forma mais plena como de fato a gente está produzindo, né, para si e para os próximos. Continuando então a leitura. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade, sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes, e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então, aqui é novamente um convite, né? Se Jesus, né, que é o governador espiritual da Terra, teve tantas dificuldades, né, tantos embaraços, né, fica esse convite, né, para a humildade, fica esse convite, né, para fazer o nosso trabalho, né, da forma mais correta, mais acertada possível, porque se, né, o próprio Jesus teve tantos problemas, né, quem somos nós para reclamar das dificuldades do caminho, dos espinhos, né? E mesmo tendo essas dificuldades, né, a gente persistir por saber que é o correto e poder frutificar no bem, né? Ou seja, as obras, né, fazendo essas obras, tendo sempre como embasamento, né, o amor, como com embasamento, né, esse entendimento profundo, né, da lei divina, o entendimento, né, de que na verdade tudo que a gente faz, a gente não está fazendo, né, se a gente faz o mal, a gente não está fazendo mal para o outro, a gente está fazendo mal para nós mesmos. E isso é algo que repercute, né, nessa e em outras vidas, em todos os aspectos, no aspecto mental, no aspecto emocional e inclusive no próprio corpo, né, através das marcas perispirituais. Mas enfim, já agradeço a todos que estiveram aqui comigo, né, presentemente nesse estudo. Fica, né, a sugestão de compartilhar esse material para levar conforto e conhecimento, para que o Espiritismo fique fortalecido. Outra maneira também de fortalecer o canal e a divulgação dessas palavras é deixar o seu curtir e também fazer a inscrição no canal. Então, que todos tenhamos uma ótima semana e que Deus, né, sempre nos dê as melhores possibilidades e que a gente consiga sempre aprender, seja na dificuldade ou em eventuais facilidades. Que assim seja.